Nosso povo Israel sempre foi monoteísta. Depois da morte de Yeshua, quando os apóstolos continuaram a pregação, vindo a apostasia, criou-se a ideia de que Yeshua viria, ou virou, ou passou a ser um Deus. Rosh Ezra, existe um outro ensinamento dentro da congregação, um outro evangelho, ou um outro modo de pensar? Exatamente. Falando ainda daquele mesmo texto do apóstolo Paulo, que ele menciona a questão da noiva, no versículo 4 do capítulo 11 da segunda carta de Shaul Hashali aos Coríntios, ele fala o seguinte: se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boa mente tolerais, porque suponho que nada ter sido inferior a este tais apóstolos. E falando ainda dessa mesma situação de um suposto outro evangelho ou de um outro Jesus, o mesmo Shaul Hachalia, falando aos Gálatas, menciona no capítulo 1, verso 6: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, veja bem, Cristo é um só. Yeshua, HaMashiach, é um só. Evangelho escrito pelos relatores da história de Yeshua, ou esta, que ele também chama de evangelho, esta argumentação teológica dos apóstolos, é uma só. Mas a interpretação que se tem dado a essas coisas é que não é a mesma. O Yeshua que tem se pregado não é o mesmo. Quer dizer, o Yeshua histórico verdadeiro, que nos trouxe a nova aliança, mediador da nova aliança, foi substituído por um personagem criado pela apostasia e que hoje se apresenta como Cristo para as nações, mas na verdade criado pela apostasia. Ou seja, eu quero entender o seguinte, porque aí é bom a gente esclarecer para o telespectador que a figura de Yeshua, de Jesus, foi deturpada, né? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz o seguinte: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Veja bem, pegaram Jesus, Yeshua, e transformaram ele. Ele não tem culpa. Aliás, uma das razões porque muitos do nosso povo não crê em Yeshua como Messias é porque eles estão olhando o Yeshua pregado pelo cristianismo de hoje, que está deturpado. E na verdade, esse Jesus pregado hoje em dia nada mais é do que um símbolo pagão. É verdade. Não que Yeshua seja um símbolo pagão, né? Mas o Yeshua apresentado pelo cristianismo para o nominal, povo, né? apresentado para o povo, é um Jesus que aboliu a lei, um Jesus que disse que não precisava mais guardar sábado, um Yeshua que falou que não precisava mais guardar a alimentação pura, que o que entra pela boca do homem não contamina, usando palavras de Yeshua fora de contexto, que ele não falava de comida imunda. Quer dizer, dizendo até mesmo que ele aboliu a lei. Que ele aboliu a lei, coisas do gênero. Ou seja, eles estão se unindo, né, essas pessoas que dizem isso, elas se unem aos inimigos de Yeshua da época, que o acusavam de tais coisas que eram mentirosas. E o problema disso tudo não é que a coisa não acaba só em Jesus. Porque se acabasse só em Jesus, né? Tudo bem, mas não acaba ali. Eles continuam dizendo que, embora Yeshua... Bom, então nós aceitamos, Yeshua não aboliu a lei. Mas o apóstolo Paulo nos falou tais coisas. Então eles colocam coisas na boca do próprio apóstolo Paulo. Ou seja... E deturpam também a figura de Shaul Hachalia, exato. Né? O apóstolo Paulo também é visto hoje como um homem contra a lei, né? Inclusive o nosso povo, muitos do nosso povo questionam Paulo, porque é o Paulo apresentado pelos cristãos de hoje, quando Paulo era um fariseu,
um homem instruído aos pés de Gamaliel, zeloso guardador da lei. Exato. Então, o que acontece? Deturparam as escrituras. E a única coisa que o Sinédrio tinha contra o apóstolo Paulo na época é que ele creu que Yeshua era o Messias. E aquilo punha em xeque o posicionamento do Sinédrio em relação a ele. Agora, inimigos do apóstolo Paulo, por inveja, por torpe ganância, ou por coisas que não vem ao caso aqui falar, argumentaram falsas coisas sobre o apóstolo Paulo, o acusando de ir contra a lei de Moisés, o acusando de ensinar que os judeus não deviam mais circuncidar seus filhos. E ele, então, lá no livro dos Fatos dos Apóstolos, de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 21 e no capítulo 24, nós vemos ali situações em que o apóstolo Paulo prova que é um bom judeu, que cumpre a lei. E no 24:14 de Atos, ele fala, segundo a esse caminho, a quem chamam seita, tenho servido ao Deus dos meus pais, fazendo tudo aquilo que está de acordo com a lei de Moisés e os escritos dos profetas. Ele confessou. E Yeshua também confessou E que não se veio fosse anular. verdade, se fosse verdade que Paulo e Yeshua, inclusive, eram contra a lei e os profetas, meu Deus, eles já teriam sido mortos. Muito antes. Muito antes de Yeshua ter a projeção que ele teve, de Shaul Hachalia ter a projeção que teve, teriam sido mortos, porque a lei dava o direito de matar aqueles que se levantassem contra a Torá. Então, quando o Rosh Hashanah está dizendo aí que o Jesus apresentado hoje é uma criação da apostasia, não significa que nós não cremos em Jesus, não cremos. Claro, nós cremos em Yeshua. Nós cremos no Yeshua da Bíblia, do que está aqui nos escritos do Ketuvim Netzarim, da Brit Hadashah. Nós cremos nesse Yeshua que está aqui, nesse apóstolo Paulo que está aqui, e não no que está sendo anunciado aí fora, que seria o evangelho transtornado, como Paulo falou aos Gálatas, né? Exato. Que são alguns que transtornam o evangelho. Agora vale dizer, lembrar, telespectador, que nós não temos, que algumas pessoas confundem. Então, existe o Yeshua e existe o Jesus, né? Aí fazendo aquela questão do nome, né? A gente não tem nada contra o nome, quando a transliteração do nome é Jesus, a pronúncia Jesus do nome de Yeshua, porque isso não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da deturpação de um personagem. Aliás, não de um personagem especificamente, de vários. Isso. E também dos escritos, e incluindo nesses escritos a Torá. Porque não se pode falar apenas uma mentira na sociedade pensando que vai ficar resolvido. Dizem por aí, e corre, que para se confirmar uma mentira, precisa inventar outras 10. E para se confirmar essas outras 10, tem que inventar outras 100.